assista. E hoje à noite eu quero falar sobre o lugar da bênção. Pode falar comigo assim? O lugar da bênção. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Fala de novo para ficar mais bonito. 1, 2, 3. Vamos ler a palavra de Deus. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Gênesis 13, de 1 a 13. E eu não iria usar esse texto. Só ficaria em 2 Samuel 6. Mas hoje à tarde, depois do que vivemos aqui pela manhã, o Espírito Santo me deu uma frase. Eu meditando, eu coloquei um ponto de introdução aqui. Eu queria a partir desse ponto e depois darmos sequência no segundo ponto dessa noite. O lugar da bênção. Deixa a sua Bíblia aberta, não feche ela, por favor. Antes de eu ler esse texto, eu queria que você olhasse para mim. Presta atenção numa coisa. Os princípios de Deus não são flexíveis. Os princípios de Deus, eles não se alteram e eles são invioláveis. Amém? Os princípios de Deus, eles não são flexíveis. O que é isso? Vou flexibilizar para você viver o princípio de vez em quando. Com Deus não existe isso. Ou você é firme no princípio, ou você é mole, ou você cede, ou você recua, ou você não é firme, com firmeza, com constância, com posicionamento. E diante desse princípio, ou dos princípios, nós entendemos que Deus, por não violar e não flexibilizar, há um desejo em nossos corações, muitas vezes, de irmos na contramão disso. Mas Deus vai mexer, mas Deus é Deus, Deus é amor. E aí nós vamos tentando usar uma aparência de princípio que não é princípio. Se você olhar para a lei da natureza, e eu falar assim para você, o fogo queima, e você vai lá e fala assim, não queima. Quando você coloca a mão no fogo, o que acontece? Queima a mão. Não tem como. Lei da gravidade, você vai lá em cima no prédio e pula, mas alguém disse, não pula. Você não pode pular. Você não pode vencer isso. Quando você pula, o que acontece com você? Morre. Então tem leis na natureza, leis na física, tem leis da própria lei no sentido de mandamento que você não pode quebrar. E diante desse quadro, nós temos que entender que Deus trabalha exatamente com os seus princípios. Eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que quebrar o princípio é ser quebrado por ele. Quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Ninguém mais te quebra. Mas quando você quebra o princípio, automaticamente o princípio vai te quebrar. Por que eu estou falando isso nessa noite? Porque nós olhamos para a palavra de Deus e às vezes nós queremos negociar princípios, mandamentos. Nós queremos olhar para a palavra, para o Evangelho de Cristo e negociar. E alguém já disse muito bem que o Evangelho não é flexível. Jesus não foi até a cruz e disse, eu vim até aqui e vivam do jeito que vocês quiserem. Não. Quando você olha para a cruz, ele não está mais lá, amém? Você vai no túmulo lá em Jerusalém, ele também não está mais lá, ele ressuscitou. Mas o sofrimento foi uma realidade, não foi um conto de fadas, uma historinha. Ele sofreu. Isaías diz que ele trouxe sobre ele o sofrimento. O corpo dele foi triturado, foi moído, foi cuspido. Aquela lança penetrou dentro dele. A coroa era de espinhos mesmo. Ou seja, ele sofreu coisas horrorosas, difíceis. Então, não tem como flexibilizar o Evangelho. Eu prego, eu falo, eu até transmito em parte, mas a outra parte eu vivo do meu jeito. É impossível ser uma nova criatura, é depois da cruz, irmãos, e não antes. As coisas velhas já passaram, eis que tudo ele vai fazer, tudo novo. Então é uma nova criatura, é uma nova identidade, é uma nova visão de Deus para a vida, para a sua vida e para a minha vida. E o princípio, irmãos, ele tem alguns, eu separei alguns aqui só para reforçar isso na sua vida.
O princípio da obediência, por exemplo, que eu vou falar um pouco, ele antecede as bênçãos. Pastor, quero as bênçãos. Antes das bênçãos, você tem que ver princípios. Quem quebra princípio, como eu disse, ele experimenta o quê? Maldição. Se você vive em princípios, as bênçãos te perseguem, amém? Mas se o oposto também é verdade. Se você quebra princípios, a maldição vai chegar na sua vida. Por isso que Deuteronômio vai dizer isso. Deuteronômio vai mostrar que você escolhe ou a bênção ou a maldição, né? Vou voltar para cá não, a maldição. Porque é uma escolha. Você vive os princípios ou não. Por exemplo, tem o princípio da mordomia cristã. O que envolve isso? Cuidar das coisas de Deus. Tem gente que quebra esse princípio. Não vou servir a casa do Senhor. Está precisando de multimídia, está falando isso 3 domingos. Já era para ter uma fila lá de gente. Eu não sei operar, mas eu vou. Porque você quer cuidar das coisas de Deus. Amém, irmãos? Então, é amar as coisas do Senhor. Não, as coisas aqui dentro não são do Senhor. Ah, não. É sim, são sim. É importantíssimo você ser um cooperador na obra de Deus. Isso envolve o corpo de Cristo. A Bíblia também vai mostrar o princípio da semeadura. Se você semear, você vai colher. Então não tem como colher antes de semear. O princípio é semeadura. Então você semeia amor, você semeia graça, você semeia nos dízimos, nas ofertas, você semeia uma pizza para a pessoa que está do seu lado aí no final do culto. Você vai colher em nome de Jesus, porque a semeadura é um mandamento. Deus está falando. Nessa hora todo mundo dá glória a Deus, né? Quando é benefício próprio, irmãos, é uma bênção. Todo mundo fala, eu recebo. Mas você tem que ter essa disposição de falar assim, eu é que vou semear na tua vida, varão. Eu é que vou semear. O princípio, se não já apontar para cá, o cara vai falar assim, pastor, eu filmei, isso apontou para mim. Conheço algumas peças aqui na frente. O princípio da honra, quem honra vive mais, é princípio. Não vou honrar, vai viver. A Bíblia diz que quando você desonra, você vive metade dos dias que Deus tinha programado. Metade. Não, eu não vou honrar o pai e mãe. É adolescente, é jovem, abre teu olho, vai viver menos. Está escrito no mandamento na antiga aliança e na nova aliança. Ou seja, tem que honrar, é princípio. Eu olho para esse quadro, eu percebo que o curado honra, mas o ferido desonra. Então como eu posso quebrar um princípio? Eu entender que eu estou enfermo, eu digo assim, não vou honrar, e a doença está gritando, está encobrindo. Mas viu a pessoa curada, a pessoa vívida, a pessoa com semblante assim alegre, o coração assim entusiasmado, ela olha para a pessoa até feriu ela fala assim, ó, eu te perdoo, vai na paz, olha, eu quero te dar um abraço, olha, eu quero te abençoar, olha, você não tem a língua venenosa, mas você tem a língua para abençoar aquela pessoa. É uma pessoa curada, é uma pessoa completamente dominada pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você colocou para alguém palavras de bênçãos? Qual foi a última vez? Você tem abençoado a sua casa, sua esposa, seu esposo, sua filha, as pessoas no teu trabalho? Pense nisso. Os princípios de Deus, como eu digo, eu vou reforçar, são inegociáveis, inflexíveis e irrevogáveis. Vamos repetir isso juntos? Diga assim, os princípios de Deus são inegociáveis, inflexíveis e irrevogáveis. Por isso, eu entendo da parte de Deus que se você quer ser abençoado, estar no lugar da bênção, a primeira coisa que você tem que entender é o quê? Viver nos princípios de Deus. É básico, é fácil. É que a gente quebra. Pastor, quero ser abençoado nessa noite, hein? Pastor, eu quero que as bênçãos de Deus venham sobre a minha vida. Quantos querem, amém? Princípios, irmãos. Princípios não vêm depois das bênçãos. Princípios antecedem as bênçãos de Deus. Por isso, antes de eu ler o texto, em primeiro lugar, a bênção de Deus sempre vai chegar através de uma aliança. Bênção de Deus não chega na tua vida sem aliança. Vamos para a palavra. Gênesis 13, de 1 a 13. Abra lá comigo.
Gênesis 13, de 1 a 13, diz assim, se tiver sem Bíblia, acompanha aqui no telão. Abrão subiu do Egito para o Neguebe com a sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado a sua tenda e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanho de ovelhas, gado e tendas. Ambos não podiam habitar juntos, porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja contenda entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos parentes próximos. Não está a terra toda diante de você? Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e viu toda a planície do Jordão. Olha só a terra que ele viu. Ló viu a planície do Jordão em direção a Zoar, era bem irrigada, como o jardim do céu. Qual era o padrão? Como o jardim do céu, como a terra do Egito. Era assim antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu na direção leste. Assim, os dois se separaram. Abraão morou na terra de Canaã, mas Ló morou entre as cidades da planície, mudando seu acampamento para próximo de Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos, extremamente pecadores contra o Senhor. Presta atenção, irmãos. A bênção de Deus, ela vai chegar na minha vida. O lugar da bênção, a marca ou o endereço, acontece quando nós temos uma aliança com o Senhor. Deus é um Deus de alianças, amém? Você olha na história e você tem um Deus que fez uma aliança com Noé. Você vê um Deus que fez aliança com Abraão, com Isaac e Jacó. Nós oramos assim, o Deus de Abraão, porque uma aliança foi feita com ele, é o pai das multidões, das gerações. Uma aliança que ele fez com Isaac, e depois ele faz uma aliança com Jacó, e depois vem as tribos ali. Ou seja, Deus, na sua graça, no seu poderio, na sua majestade, na sua misericórdia, no seu grande amor, faz alianças com os imperfeitos. Deus fez uma aliança conosco. E a palavra de Deus nos mostra que Abraão e Ló também experimentaram isso. Porque o nosso Deus, irmãos, ele é um Deus de aliança. Porque Deus tem compromisso. Quando você fala de aliança, você está falando de quê? De um contrato, de um pacto. Você não está falando de um de vez em quando, de um achismo. Nós temos um curso aqui na igreja que se chama aliança. Isso envolve o quê? Os casais. Um casamento precisa ter o quê? Aliança. Tem muita gente que não honra mais pactos, ou contratos, ou alianças mais. As alianças, ou aliança, ela gera algo poderoso. O nosso Deus, como eu disse, é um Deus de aliança. E Jesus vai dizer, em 1 Coríntios 11, 25 a 28, há uma passagem que nos traz esse entendimento sobre a aliança em Cristo. Então temos a aliança, a antiga aliança, lá no tempo do Antigo Testamento, e em Cristo nós também precisamos ter uma nova aliança. Olha o que diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, de 25 a 28. NVI, da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Muitas pessoas leem esse texto, e ao terem um momento de ceia do Senhor, tem o pão e o suco de uva, elas dizem assim:
eu estou em pecado, eu não posso tomar, eu não posso participar. Isso não está escrito. O que está escrito é para você examinar-se a si mesmo. É uma análise por dentro, como que você está. Porque ceia não te exclui. A ceia, Jesus te aproxima da mesa. Glória a Deus. Aleluia. Então a ceia, quem colocou na sua cabeça que você tem que tomar a ceia e dizer assim, olha, eu tenho que olhar para a ceia e me ver como miserável, eu tenho que me ver como indigno, eu tenho que me ver como um cara, uma mulher difícil, então eu não posso participar, eu sou indigno, e você vai embora, você entendeu errado isso, essa pessoa te ensinou errado, e eu estou aqui para te falar a verdade. A ceia, ela tem o poder em Cristo Jesus de fazer você olhar de volta para a cruz, entender que esse pecado que você está praticando ou praticou, ele é inferior àquela ação na cruz, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E é por isso que você pode participar da ceia do Senhor. Por quê? Porque você fez uma análise. E você fez o que antes de tomar? Senhor, eu não estou bem, eu te peço perdão. Purifica-me, Senhor, eu estou renovando a minha aliança contigo, porque Deus não quebra aliança, mas nós quebramos, e por meio do advogado Jesus Cristo, nós temos aquele que vai o quê? Levar essa causa e vai dizer, olha, ele pediu perdão, eu estou aqui para testificar isso, e o filho é perdoado. Então quando nós olhamos para esse quadro, nós percebemos que o lugar da bênção, ele envolve uma aliança. E a aliança em Cristo foi por meio do sangue. Na antiga aliança, quando se fazia uma aliança, ou havia um momento do altar, os animais eram pegos, sacrificados, colocados em cima de um altar, esse cheiro subia aos céus, como aroma agradável ao Senhor. E Deus, por sentir esse cheiro, esse aroma, não mandava juízo no povo, ou castigava ou matava o povo. Por isso que o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano do Santo dos Santos, completamente purificado. Porque se ele chegasse no Santo dos Santos impuro, ele morria lá dentro. E esse sumo sacerdote colocava nele uma cordinha com um sino. Então quando ele andava, o sininho fazia barulho. Se ele tivesse em pecado, ele morria lá dentro. O pessoal falou assim, ih, parou de bater o sininho, puxa. Essa é a verdade. Só que na nova aliança, o sumo sacerdote é quem? Qual o nome dele? Jesus, que estava lá na cruz. Quando Jesus Cristo dá o último suspiro, e ele, o que acontece com o véu? Rasga de cima a baixo. E agora o que estava separado, que não poderia ter envolvimento, o que ninguém poderia entrar no Santo dos Santos, em Cristo, na nova aliança, por meio do sangue, ele me dá acesso direto ao Pai por meio do Filho. Só Jesus para fazer isso. Então essa é a bênção de Deus para nós. Por meio do Filho eu tenho acesso ao Pai, por meio da aliança. Então você é abençoado pelo Pai, o Pai das bênçãos, Pai das luzes, amém, irmãos? Por meio do Filho, pela aliança. É lindo de ver, irmãos, porque eu olho para a história e eu percebo que muitos experimentam essas bênçãos porque querem ter aliança com os seus pais. Tem muita gente que é abençoado por causa disso. Mas eu digo para você também que tem muita gente querendo ser abençoado, mas vive de qualquer jeito. Quebra aliança, não tem aliança. Ainda diz, eu vou orar para Deus me responder. Deus não vai te responder fora da aliança. Não vai. Porque a aliança é um princípio. Então talvez você esteja vivendo uma vida totalmente torta. E fala assim, não, eu vou orar a Deus para Deus me abençoar. Deus não abençoa erros. Deus não abençoa coisas. Deus abençoa pessoas. Amém, irmãos? Então é diante desse quadro que você hoje pode sair daqui e não viver mais fora da aliança. Quer ver um exemplo clássico? Casamento. Tem gente que está morando junto 10, 20 anos e não casa. E está orando a Deus, falando assim, Senhor, nos abençoa. E até briga com Deus. Se você está morando com alguém e não tem compromisso de família, de casamento, tendo a bênção de Deus, segundo os padrões da palavra de Deus,
você não vai ser abençoado. Pastor, qual o remédio para isso? É você. Eu achei lindo essa semana um pastor jovem, ele é avivalista, ele estava pregando numa comunidade, Deus tocou no coração dele, ele falou assim: olha, Deus está me incomodando a fazer um apelo muito diferente. E ele não tinha feito apelo para salvação, mas ele falou assim: olha, quem aqui mora junto e não é casado, com um compromisso, uma bênção de Deus, Deus quer que você acerte as contas, Deus quer que você viva dentro do princípio para que Ele te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Você que está aí, morando junto, não tendo esse compromisso, vem aqui para frente, irmãos, 30 casais, 30, acho que é o 32, e as mulheres chorando, irmãos, e os homens tudo brabo com o cara, né? Tora vai chegar, igual naquele filme, né? Te espero lá fora. Porque eu já imagino, irmãos, o desejo da mulher olhando para aquele abençoado, eu falo assim: já era. Só que se eu fosse a mulher também, eu saia fora, porque 20 anos morando, não tem compromisso, tá de brincadeira, né? Tem que ter compromisso. Vou bancar o casamento. Se não tem como bancar casamento, não tem problema, vai para o cartório, pega um bolinho, chama os parentes, porque hoje tem gente falando assim: não, nós temos que casar com 100 mil, 200 mil. Irmão, para com isso. Já foi o tempo, irmãos. Você quer casar, quer viver certo, não olha para o preço, olha para o princípio. Olha uma frase boa, hein? Pegou aí? Anota aí, João Brito, hein? Quer viver certo, irmão, do jeito certo? Não é preço, irmãos, é princípio. A qual valor? R$2.000. Tem princípio? Vai para o princípio e pague a conta. Porque no princípio, olha, isso aqui é poderoso, veio agora aqui. No princípio, Deus já falando assim com a gente, né? No princípio, irmãos, Ele quitou a maior dívida do mundo, que era o pecado. No princípio Ele faz uma coisa dessa. Então não fique olhando o preço. Diga: Senhor, é princípio, eu estou contigo, eu não abro mão. E Deus vai te abençoar nesse princípio. E aí você vai ver gente levantando assim: vou pagar a tua conta, aleluia. Os noivos aí recebem essa bênção. Você está sem casa, vai ganhar uma casa própria, outra glória. Está andando a pé, vai ganhar um carro, amém? Mas primeiro são os princípios, igreja. Não, temos que viver simplesmente no preço. Não, no preço você vai fracassar, mas no princípio você é abençoado, aleluia. Irmãos, Abraão e Ló vivenciaram isso. Eu acho que eu vou ficar só Abraão e Ló hoje. Gostei desse negócio aqui. Ló era sobrinho de quem? Abraão. Quem era o pai de Ló? Arã. Arã morreu cedo demais. E por Arã morrer cedo demais, no Oriente Médio, quando um jovem, ele já não era muito bem visto. Agora, jovem, pobre, órfão, meu Deus do céu, era muito difícil. Então agora nós temos o Ló, órfão, pobre e sem família. Aí o que Abraão faz? Abraão chega lá para Ló e fala assim: Ló, vem cá, meu filho, eu vou te adotar. Você é meu sobrinho, mas eu vou te adotar como um pai. Grava bem isso, igreja. Eu vou te adotar como um pai. E Ló vai viver com quem, irmãos? Com Abraão. E aí a pergunta é: Deus tinha aliança com Ló? Não. Deus tinha uma aliança com Abraão. Lá em Gênesis 12 você vai ver isso. Depois em Gênesis 19, Deus renova essa aliança. 17 e 19. E aí você está vendo um Deus que diz assim: Abraão, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Aliança, tem um pacto, não vai ser quebrado da minha parte com você, Abraão. Olha que poderoso isso, você ouvindo isso da boca de Deus. Então agora o que acontece? Quando Ló está debaixo dessa paternidade de Abraão, todas as bênçãos que Deus tinha falado, declarado sobre a vida de Abraão, para onde ou para quem iria escorrer? Para a descendência. E Ló estava ali. É mais ou menos Mefibosete, filho de Saul. Filho de Saul, né? Neto de Saul. Neto de Saul, obrigado. Está lá, manco,
afastado como já um mendigo. E aí Davi fala assim, olha, tem algum descendente aí de Saul? Olha a estratégia gloriosa de Deus. Tem um Mefibosete lá, manco. E quando os reis assumiam tronos, matavam todos os outros reis e os seus familiares juntos. Quando Davi chama Mefibosete, eu imagino a cabeça dele, manco, não servindo para muita coisa naquele contexto. O que você acha que apareceu na cabecinha dele? Chegou minha hora, chegou o fim. Aí Davi fala assim, você é o Mefibosete? Então em honra e uma aliança que eu tenho com teu pai, mediante a Deus, eu prometi ao teu pai que eu ia cuidar da descendência, vem cá Mefibosete, senta à mesa comigo. Jesus está fazendo isso com você nesse lugar. Você pensava que você ia estar à margem, que você ia estar esquecido, que você era manco, que você era perdido, que por causa de alguma situação na sua vida você estava longe, aí você pensou que Deus ia te chamar e ele ia te matar. Deus vai assim, vem cá meu filho, sente à mesa comigo, eu tenho alimento para você, eu tenho promessas para você, eu tenho bênçãos para você, e eu quero alegrar o teu coração, porque o teu lugar é a mesa comigo. Aliança, lugar de aliança, lugar das bênçãos de Deus. E aí Ló está lá andando com Abraão. Só que acontece, de pobre ele fica rico. O texto mostra para nós que, entre aspas aqui, do nada, se do nada é perigoso, né? De um tempo, irmãos, o camarada órfão, pobre, simplesmente ele começa a ficar rico. E o texto vai mostrar para nós que ele tinha ovelhas, bois, camelos e terras. Como isso? Aliança. Aliança de quem? De Abraão com Deus, de Deus com Abraão. E Ló está debaixo da aliança que Deus faz com Abraão. Deus faz uma aliança com ele e vai dizer, eu vou te abençoar. Aí Ló, está tudo bem, fluindo. De repente o que aconteceu? Os pastores cuidavam das ovelhas nos campos. Sempre foi assim, está lá o Salmo 23, o próprio Davi. E aí, agora, a pessoa não tinha nada, mas agora tem lá um monte de ovelha, uma quantidade imensa, tem até pastores para cuidarem das ovelhas, tanto de Ló, quanto das ovelhas de Abraão. O que começou a acontecer? Começou o pastor daqui, falou assim, essa ovelha é minha. E o outro lá de Ló, o pastor, hein? Essa ovelha também é minha. E começaram a briga, e briga. E aí? O que você faz nessa hora? Eu estou certo, a ovelha é minha mesmo. Eu sou o dono de tudo isso aqui. Aliás, você, Ló, você que te adotei. É isso que Abraão faz? Abraão, pai da fé, que tem aliança com Deus, que carregava a bênção de Deus, e Deus vai falar assim, se tu uma bênção, Abraão chegava assim, meu filho, vem cá. Eles estão brigando, mas nós não, nós somos sangue do sangue, nós temos uma aliança. Eu adotei você, eu estou cuidando, eu sou o seu pai. Que eles briguem, mas nós não. Mas o que você quer? O que você deseja? O que você quer? Escolhe, filho. Eu te dou. Meu Deus, irmãos. Camarada, vamos de novo? Pobre, órfão, não tinha nada. Agora ele tem dinheiro, e muito. Ele tem terras. Naquele tempo, quando você tinha terras e animais, ovelhas, era o tamanho da tua fortuna. Então devia ter muitas e muitas ovelhas. Foi assim com Jó também. Pensa bois, gado, ovelhas, cabritos, aquela montanha cheia, tudo branquinho. Agora quando Abraão chama Ló e fala assim, Ló, escolhe a terra, o que Ló vai fazer? O texto vai mostrar para nós que Ló vai olhar para os campos do Jordão. Vamos ler aqui? Olha o que ele vai olhar. Ele vai olhar rebanhos, gados e tendas, ambos não podiam habitar juntos, porque possuíam muitos bens. Verso 8, então Abraão disse a Ló, não haja contenda entre mim e você,
ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos parentes próximos. Não está a terra toda diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita, se você for para a direita, irei para a esquerda. Agora, olha só, Ló escolheu, verso 11, toda a planície do Jordão para si e partiu na direção leste. Sabe o que Ló fez? Ele olhou os campos e falou assim, olha, eu quero aquele campo lá do Jordão, porque a terra era irrigada, produtiva, aos olhos dele, tudo aquilo era o chamado jardim de Deus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Se você é pobre, se você é órfão, se você não tem onde cair duro, se você não tem recurso, teu pai morre, você não tem mais nenhum parente, e vem alguém e fala assim, olha, eu vou investir em você, eu sou o seu pai espiritual agora, eu sou o seu pai na fé, eu estou te adotando, eu estou te cuidando, e de repente em poucos anos, esse que era pobre, órfão, agora tem pai, agora tem recurso, tem dinheiro, qual deveria ter sido a resposta dele, de Ló, quando Abraão disse, escolhe a terra, qual resposta você acha que ele deveria ter dado? Abraão, pai, pelo amor de Deus, eu não quero é nada, eu quero é continuar aliançado contigo. Glória a Deus, irmãos. Era para ele ter dito, mas ele não diz isso. Abraão dá a ideia, vamos nos separar. Só que na hora, irmãos, na hora que Abraão fala isso, você imagina Ló, eu estou aqui, trabalhando no inverso. A Bíblia me permite isso. Sabe por quê, irmãos? Deus ministrou no meu coração algo sobre isso. Infelizmente, tem muitas pessoas que não tinham nada, mas quando começa a ter alguma coisa, estava lá. Ela começa a crescer, e o nariz começa a crescer junto. Não tinha nada, era pobre. Eu estou falando espiritualmente também, não é só de dinheiro. Era órfão, estava no mundo. Aí o pai, pela misericórdia no filho, diz assim, eu quero te salvar. Aí ele começa a crescer. Aí ele começa a despontar. Você percebe Ló crescendo e ficando rico em dinheiro, poder, construindo tendas. E a partir daquele momento agora que Abraão diz, olha, vai para a terra que você escolher. O que ele diz? Eu vou para melhor. Qual é a terra que Abraão fica, irmãos? Diga, deserto. Deserto. Ele deixou para ele, pegou para ele o melhor. E deixou o deserto para o pai dele, para aquele que o adotou. Sabe qual é o nome disso, irmãos? Desonra. Quebra de princípio. Quebra de aliança, quebra da obediência, de estar debaixo da bênção. Então qual é o lugar da bênção? Era dentro da casa de Abraão. Qual é o lugar da bênção? Uma aliança com Abraão. Qual era o lugar da bênção? Qual era o investimento? Qual era a satisfação? Era estar dentro daquela casa, daquela família, porque Deus tinha uma aliança com Abraão. E aí? Tem gente que quando cresce não honra mais ninguém, muito menos os que cuidaram quando esse não tinha nada. Ló não honrou a aliança de Abraão. Pastor, o que acontece com Ló? Eu vou ler para você. Ló vai morar numa cidade que ele não sabia o seu futuro. Jeremias diz assim, eu é que tenho os pensamentos mais elevados do que vocês. Eu tenho planos de fazê-los, de vos dar um fim. Deus tem um plano de dar-nos um fim glorioso, abençoador. Glória a Deus, irmãos. Porque os pensamentos deles são mais elevados. Você está aqui, Deus já está lá no final. Você está andando e Deus já chegou lá. Você está começando a desenvolver uma caminhada espiritual e Deus é o perfeito. Você está crescendo, sendo desenvolvido numa obra de Deus e o dono da obra é o Todo-Poderoso, aleluia.
Por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, não queria saber nem do antes e nem do futuro. Ele só queria andar conforme a palavra, a ordem. É na prisão? Sim, Senhor. É para ser espancado? Ok, está doendo, mas é aqui que o Senhor me quer. É para escrever as cartas preso? É para ir para Roma? Eu vou chegar em Roma, Senhor. E ele chega em Roma, ele prega para aqueles romanos, ele prega para os soldados. Paulo se torna o maior evangelista depois de Jesus no Novo Testamento, irmãos. Mesmo sofrendo, porque Paulo tinha uma aliança com Deus. E ele que escreve essa aliança aqui na nova aliança. Nós precisamos entender nesses dias, irmãos, que nós temos uma aliança com Deus. Ele é o nosso Pai perfeito. Nós temos que viver debaixo da graça do poder, porque somos filhos. Estávamos distantes, estávamos longe, estávamos na margem do pecado, mas por causa do Filho perfeito, Ele foi lá, se colocou naquela cruz, sofreu. Ele diz: olha, por causa de mim, na minha vida, nessa morte, nesse domínio da morte, nessa maldição que eu entrei, eu tenho um lugar de bênção para os meus filhos. Isso é poderoso. Estávamos no endereço da maldição, e o abençoador se chama de maldito, substitui, se coloca no meu lugar e no seu lugar, e diz: eu me torno hoje maldição. Meu Deus, para vocês terem vida abundante e vocês serem abençoados. Ele se tornou maldito, irmãos, está escrito. Nós temos que dar graças a Deus só por isso todos os dias, amém? Bem, Ló sai da família de Abraão e vai para os campos do Jordão, para o jardim como se fosse do Senhor. Só que Sodoma e Gomorra vai agora passar a ser a nova placa daquele endereço que Ló escolheu. O que é Sodoma e Gomorra? A Bíblia diz que Jesus vai voltar como nos dias de Noé, como nos dias do pecado que havia em Sodoma e Gomorra. Vai ser pior ainda. E sabe, irmãos, a orgia, a prostituição, a imoralidade que existia em Sodoma e Gomorra era algo perverso, ao ponto, irmãos, de anjos serem tentados e os moradores de Sodoma e Gomorra tentando se envolver sexualmente, seja com homem, seja com mulher. Eles não tinham freio, era uma Babilônia, era uma orgia, uma perversão. Você está entendendo o perigo de você andar fora da aliança de Deus? É que você não sabe o futuro, mas Deus já viu o teu futuro. Então eu saio da aliança e eu vou vivendo. Só que você não sabe o precipício que está ali na frente, mas Deus já sabia disso. Então Ló, ele simplesmente vai. Consequências de quem sai debaixo dessa aliança. Consequências. Sua mulher vira uma estátua de sal. Ela se corrompe em Sodoma. As filhas de Ló se casam com homens ímpios, perversos, homens maus, diz o texto. E eles vão se enraizar nessa cidade, vão criar ali cultura, vão se desenvolver nessa cidade. Sua descendência, ela foi formada pelos amonitas e moabitas, exércitos inimigos de Deus. Se transformou em nação idólatra e inimigos do povo de Deus. Ló pagou um alto preço por levar sua família para a cidade do pecado. Ele buscava as glórias da terra e as riquezas do mundo, pensando dar o melhor para sua família, perdeu-a. Investiu na cidade, mas ali perdeu seus bens e sua mulher. E sabe, isso acontece nos nossos dias, infelizmente. Tem gente que diz assim, eu vou viver a minha vida do meu jeito. Eu não vou participar das coisas da igreja. Eu não vou me envolver com a obra do Senhor. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso do pastor, eu não preciso das ovelhas, eu não preciso dos amigos, eu não preciso orar, eu não preciso de ninguém. Eu vivo a minha vida. Olha o filho pródigo. Vou viver minha vida. Só que você não sabe o teu futuro, mas Deus sabe. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe.
Então o que Deus quer fazer com você? Te abençoar, mas você tem que estar debaixo da aliança. E então tem gente hoje que fala exatamente isso: eu vou viver do meu jeito, siga-me os bons, que eu não estou nem aí para o povo. É assim, irmãos, que funciona a obra de Deus? É ou não é? Ô pastor, só veio hoje, hein? Essa igreja está aí comigo? Vocês estão anestesiados, né? Pois é, foi isso que Deus falou comigo primeiro. Você está negociando meus princípios, meu filho? Não sai da minha aliança não, hein? Porque você está pensando que membro de igreja que quebra aliança? Não, irmãos. Figura pastoral também quebra aliança. Líderes quebram aliança. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E é por isso que o pastor está trazendo essa visão para a igreja. É a nossa casa, é a nossa família espiritual. Porque tem gente que hoje está olhando, simplesmente dizendo assim: olha, eu vou viver do meu jeito, eu vou construir os meus sonhos e os sonhos de Deus. Deixa eu te perguntar nessa noite: você está no lugar que Deus está? Você está, porque tem gente que fala assim: ó, eu vou andar conforme a minha vontade e Deus é que me siga. Deixa eu falar uma coisa: Deus não segue você, é você que tem que seguir Jesus. Ele diz: deixe as redes e sigam-me. Não foi assim? Não é, vocês estão com rede aí? Vou ficar aqui com vocês, eu vou seguir vocês. Não, deixam as redes, deixa passado, deixa isso aí para trás, queime as carroças e vocês vão me seguir. Irmãos, desculpa falar, mas tem crente que está dizendo assim: Deus, vem para os meus projetos, Deus, vem para as minhas obras, Deus, vem para o meu trabalho, Deus, vem para cá, vem para cá. É como se você colocasse uma coleira em Deus assim: vem Deus, vem Deus, vem Deus. E Deus é algum animal? Não, Deus, é soberano. A canção que nós cantamos, irmãos, Ele está acima de todo domínio, Ele está acima de todo governo, Ele é o grande eu sou, Ele é a estrela da manhã, Ele é o leão que ruge, Ele é o todo poderoso, no céu, na terra e debaixo da terra. E o nome dele está acima de todo. O nome é o nome de Jesus, o nome mais poderoso da terra. Então não é você que manda em Jesus, é Jesus que diz: eu quero ir contigo. Vamos, eu vou nessa obra aí, porque eu planejei isso para você. E não a gente começar a colocar Deus: não, eu tenho uma empresa. Aí monta a empresa, vai fazendo. Você orou, você pediu perdão, pediu conselho a Deus. Sua casa, de quem é sua casa? De quem é o seu trabalho? Quem te deu um trabalho? Pastor, eu trabalho vendendo pão de queijo. Glória a Deus, que delícia. Consagra a Deus. Tu vai ver multiplicação de pão de queijo, igual os pães na Bíblia. Não tem massa para fazer pão de queijo hoje. Se Deus está nesse negócio, vai aparecer um caminhão na porta da tua casa e vai enfiar um monte de massa na tua casa. Vai ter depósito de massa, vai ter depósito de pão de queijo. Por quê? Porque se Deus abrir uma oportunidade de um negócio para você, é bolo, Débora. Deus vai abençoar lá, porque não tem cliente, mas Deus está nesse negócio. Deus consagrou, Deus colocou a mão, Deus te abençoou. Prepare-se, vai ter encomenda que você vai conseguir dar conta mais. Ah, pastor, mas agora quebrou, como é que a gente faz? Não tem problema não, desce a casa do oleiro, ele te refaz. Ele não te rejeita não, ele não te arrebenta não. Por isso que o amor de Deus nos refaz. Teu amor me refaz, quebra tudo, faz de novo. Mas esse quebra tudo e faz de novo, irmãos, é uma humildade, é um quebrantamento, é o Espírito gerando em mim, assim: Senhor, eu estou fora do teu lugar, eu estou fora da aliança, eu te peço perdão, eu me humilho aos teus pés. E o que Deus faz? Empurra você? Não. Está lá Peniel. Qual o teu nome? Jacó. E briga com Deus. E Deus toca na coxa dele. Jacó fica manco. Olha lá o manco. Pois é, mas eu fui tocado por Deus. Agora meu nome é Israel. Desculpa aí. Saia manco da presença de Deus, porque Deus vai trocar teu nome hoje aqui. E a bênção não estava sobre Jacó, a bênção estava agora de Deus sobre Israel. Quero chamar a banda. O princípio da obediência atrai as bênçãos de Deus. Hoje Deus quer trazer esse entendimento a nós.
eu quero fechar essa palavra. Eu vou continuar ela domingo que vem pela manhã. Presta atenção no que eu vou te dizer. Quando Deus falou para Samuel, Samuel, eu tenho uma casa para você ir lá. Qual foi o nome da pessoa que Deus falou para Samuel ir? Jessé. Pai. Ele não falou filho, não. Ele falou pai. Então, nós não podemos querer mexer no princípio de Deus. É pai primeiro. Todos os filhos aqui, por favor, que têm seus pais vivos, fiquem de pé, por favor. Você é filho, fica de pé, por favor. Tem seu pai vivo. Presta atenção numa coisa. Você sabe onde é que seu pai e sua mãe estão hoje? Hoje ainda, pega o teu telefone, por favor, e liga. Ou chega lá na casa e fala assim: olha, eu quero dizer para o senhor, para a senhora, que eu honro vocês. Vocês são uma bênção na minha vida. Eu não estou falando para você ficar pensando nas práticas erradas ou certas. Eu estou falando para você só honrar. E se possível, manda um presente amanhã para ele, para ela. Faz algo. Pode sentar. Porque honra é dar o devido valor a alguém. Princípio. Não quebre isso na sua vida. Aí Samuel vai lá na casa de Jessé com um chifre cheio de azeite e começa a olhar. Aí olha todo mundo, Abinadab, bonitão. Não é esse não, não é esse não, não é esse não. Tem mais alguém, Jessé? Tem. Está lá no campo. Grave essa chave aqui para a sua vida, igreja. Deus não vai te abençoar no campo. Deus vai te abençoar na casa. Vai na casa de Jessé, porque eu tenho para mim já um rei escolhido, e Deus não fala nome. E quando o profeta chega, cadê o filho? Então traz. Quando o filho pisa na casa, o chifre cheio de azeite é derramado sobre Davi, lugar da bênção. Era a casa de Jessé. Sabe, eu e Débora somos muito abençoados pelos pais que temos. Mas a minha pergunta hoje foi: Senhor, será que eu tenho sido um pai, um marido, um pastor que tem vivido na tua aliança? Que tem estado no lugar que o Senhor quer que eu esteja? Será que eu estou no lugar da bênção, Senhor? Ou será que eu estou me desviando em algum momento, fazendo alguma coisa, me equivocando, ou errando? Nessa noite, irmãos, para você estar no lugar da bênção, você tem que ter uma aliança única com o Senhor. E essa aliança única envolve obediência. Custe o que custar, doa quem doer, obedeça. Eu vou ver do meu jeito. Não faça isso não, já te disse, você vai se arrebentar. Não convide Deus para as suas coisas, consulte a Deus primeiro. Quando Davi parou de consultar o Senhor, ele permitiu uma arca ser construída pelos filisteus, e não foi carregada devidamente como Deus mandou lá em Êxodo, sobre os ombros. E quando Uzá coloca a mão na arca, ele é fulminado na hora. Porque Davi não consultou o Senhor, até mesmo para carregar aquela arca. Mas antes, no capítulo anterior, ele consultava o Senhor, e consultou 2 vezes, e venceu as 2 vezes. E aí Davi diz: não quero mais saber disso.
manda essa arca, tenho medo. A arca vai para a casa de Obed-edom. Os bois tropeçaram. Davi tem medo. Uzá morre. Mas a arca vai parar lá, na casa de Obed-edom. 3 meses. 3 meses. Deus está te trazendo para esse lugar hoje, porque Ele quer te abençoar. Pastor, os meus bois tropeçaram. Eu caí do cavalo. Eu perdi a rota. Eu fiz do meu jeito. Não tem problema não. Deus, Ele redireciona a sua presença para casa. É a casa de Obed-edom agora. E 3 meses Obed-edom é tomado pelas bênçãos de Deus. Agora a casa de Obed-edom era o lugar da bênção, porque a presença de Deus estava lá. Quem está entendendo isso aqui? Aí Davi, tá bom, Senhor, a Obed-edom está sendo abençoado, vai lá pegar a arca agora. Agora Davi quer. Gostei desse negócio. Vamos para onde? Pega a arca. Agora Davi não simplesmente fala assim, pega a arca e vamos, não. Agora tem princípio de adoração. A cada 6 passos parava a arca, levantava um altar, princípio, um altar de adoração. Agora dá mais 6 passos, para de novo, novo formato, uma reforma. Davi faz uma reforma na adoração de Israel. Para a arca de novo, acende uma fogueira, coloca os animais, derrama o sangue, altar dedicado a Deus, mais 6 passos, até chegar em Jerusalém. Você tem noção de quanto tempo levou para sair daquela região, até chegar lá em Jerusalém, que era onde estavam esperando a arca? Você tem noção de quanto tempo? Davi está dançando, irmão. Davi está dançando, saltando de alegria, e tem um povo esperando a arca lá. 70 anos, irmãos. Aquele povo está esperando 70 anos. E a festa, a arca vai chegar, a presença de Deus vai chegar. Nós vamos ser de novo o lugar da bênção. Nós vamos ser o lugar da promessa. Nós vamos ser o lugar da presença de Deus. A arca vai chegar, a arca vai chegar. E aí Davi está dançando, levantando o altar, e a arca chega. E a festa do povo, saltando de alegria, honrando o Senhor, dizendo que Ele era santo, que Ele era poderoso. Uma festa daquelas. Mas tem alguém na janela, a esposa do rei, olhando de cima para baixo e dizendo: para que tudo isso? Que palhaçada, Davi, você se mostrando todo. Sabe qual é o nome disso, irmãos? Eu não quero participar dessa aliança não, Davi. Eu não quero dar atenção a essa presença, Davi. Eu não quero me envolver com isso não, Davi. Ela tirou os olhos da presença e olhou para Davi. O que acontece? Ela despreza em seu coração tudo aquilo que estava acontecendo no lugar da bênção. Irmão, isso aqui eu vou te falar para fechar. Tem gente que está aqui dentro, nesse lugar da bênção de Deus, e está pensando em pecar, e está dizendo assim: mais uma mensagem, amanhã eu vou fazer tudo do meu jeito. Só que eu tenho orado a Deus essa semana, eu falei assim: Senhor, coloca um temor, um fogo no coração dessas pessoas, que elas não vão conseguir dar um passo mais na direção que elas querem. Elas vão ver um fogo queimando nos seus corações. Elas vão tentar fazer, mas não vão conseguir. Elas vão tentar falar, mas não vão conseguir. Elas vão tentar agir, mas não vão conseguir. Por quê? Porque elas estarão debaixo de uma aliança inquebrável, de uma obediência incondicional, inflexível, inegociável contigo. Mical atrai para si a maldição por desprezar a presença de Deus. Qual é a consequência, pastor? Quebrou a aliança, desonrou a aliança, esterilidade para a vida inteira. Mical, mulher do rei mais poderoso da história de Israel, se torna infrutífera, porque não quis estar debaixo da aliança, não quis honrar a aliança, não quis honrar o pacto, a presença do Senhor. Feche seus olhos, por favor.
Você quer estar no lugar da bênção? A minha pergunta hoje é: você está no lugar da bênção? Você está na aliança com o Senhor? Você está debaixo da aliança de Deus, do Pai Todo-Poderoso? Aparentemente estou. Não, eu estou falando plenamente. Se nessa noite o Espírito Santo está tocando no seu coração em alguma área aí, se Ele está tocando na sua vida em alguma área, deixa o seu lugar e vem para cá. Pode vir em nome de Jesus. Isso, vem. Ele tocou. Você sabe qual é a área? Não precisa de eu te convidar. É a área que Deus está te chamando agora. Ele tocou aí em você. E você vai aqui falando com Deus do seu jeito. Eu quero a igreja, por favor, de pé. Eu queria que a gente cantasse a música que você está tocando aí. E depois eu queria que a gente cantasse aquela do Santo, dos Tronos. Mas eu queria que a gente cantasse com um espírito de devoção a Deus. Porque esse lugar hoje foi agendado como o lugar da bênção. Porque a palavra dele está sendo declarada. Essa palavra, ela é eficaz. Mas você tem que tomar uma decisão. Debaixo de que aliança você quer viver a partir de hoje? Será que você está no prumo de Deus? Você está no roteiro de Deus em tudo na sua vida? Faça uma análise agora. Como é que você tem conversado com Deus? Como é que tem sido o seu dia a dia com Deus? Como é que tem sido a sua submissão a Deus? Você tem colocado Deus nos teus projetos antecipadamente? Ou você tem apresentado os teus projetos a Deus antes de executá-los? Hoje é uma noite que você pode dizer: Senhor, eu abro mão dos meus projetos, porque eu quero estar no lugar da bênção. Se os meus projetos são só meus, o Senhor não está neles. Eu estou ofertando aqui, Senhor, está no teu altar. E tem gente aqui que precisava ouvir isso. O Espírito Santo fala claramente ao meu coração nessa noite. Tem gente que trocou a presença por propostas. Tem gente que está trocando a presença, a aliança, para viver do seu próprio jeito. E Deus está te chamando hoje. Venha, volte para o lugar da bênção, porque o lugar da bênção é onde eu estou, e não aonde você quer me levar. Você é discípulo, Ele é mestre. Nós vamos adorar a Deus. Enquanto estivermos adorando, se há alguma área no seu coração ainda, venha para cá, em nome de Jesus.